Uma ótima tarde a você, seja muito bem-vindo ao programa Sou da Família, que te recebe de braços abertos e já te agradece pela oportunidade de estarmos juntos nesse dia maravilhoso. Já quero começar o programa dizendo a você que hoje o nosso programa está sendo gravado, então não teremos a nossa interatividade, a Débora não estará aqui conosco, então não tem como você mandar ali o seu recado pelo WhatsApp, nem ligar para nós no 2104-4444, porque estamos gravando o nosso programa de hoje. E nós queremos começar o programa falando sobre atividade física, isso mesmo, qualidade de vida. Aracaju é reconhecida como a capital da qualidade de vida, porque aqui, não sei se você percebe, mas tem muitas ciclovias, tem muita coisa que você pode trabalhar, toda essa qualidade de vida, o próprio ar já beneficia essa realidade. Eu que venho da cidade de São Paulo, é uma diferença muito, muito grande mesmo. E hoje nós teremos conosco uma pessoa muito importante, especialista no assunto de qualidade de vida, ele que é formado em educação física, é o professor Rodrigues, que estará conosco. Já quero convidar ele a estar aqui com a gente, que ele vai dar dicas importantíssimas para que nós possamos cuidar do nosso físico e para que possamos ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Professor, muito bem-vindo, viu? Senta-se à vontade, uma ótima tarde para o senhor. Então, professor, eu queria que o senhor falasse para nós como surgiu a atividade física na vida do senhor, como que foi isso? Começou a gostar do nada, desde pequeno já tinha essa vontade. Como surgiu, como se apresentou a atividade física para o senhor? Olha, desde cedo já gostava de esporte, né, de atividade física. Tanto é que quando eu estudava, eu fazia tudo quanto era esporte. O que eu podia fazer de esporte, eu me metia e praticava. Nunca fui lá esses esportistas todos, certo. Tá certo, mas sempre gostei. E cada dia que se passava, a vontade maior era de entrar na área, né? Só que, como comecei a trabalhar e ainda não estava na universidade, não tinha entrado na universidade, e a vontade era muito grande, mas fazia outro curso. Tentei fazer vestibular para Direito, foi o primeiro vestibular que eu fiz, foi para Direito, na verdade. Fiquei em terceira excedência, mas na época não entrava. Terceira excedente não conseguia entrar, né? As vagas eram preenchidas. Depois fiz História, também não consegui entrar. E por final eu digo, olha, sabe de uma coisa? Eu agora vou fazer, não quero nem saber se o trabalho vai me permitir ou não. Vou fazer para Educação Física e se passar, dou um jeito. E fiz, não acreditava que ia entrar e acabei entrando, né? E dei meu jeito, porque trabalhava na Secretaria de Administração na época. E era ponto eletrônico. Eu precisei conversar com os secretários na época para poder me liberar, e eu ficava pagando o horário, ia para a universidade, voltava para o trabalho, para a universidade, voltava para o trabalho. Quer dizer, só retornava para casa às 21. Às vezes ficava até só eu e o vigilante na secretaria, eu pagando horário lá, adiantando o serviço. E sempre fui um apaixonado pela atividade física, né, pelo esporte. E até hoje sou apaixonado pelo que faço. E há quanto tempo que o senhor atua nessa área de educação física, de prestar essa, não sei se eu poderia usar a palavra consultoria, aqueles que precisam saber qual a melhor forma de fazer o exercício, que tipo de exercício é adequado a isso ou aquilo. Há quanto tempo o senhor está nessa área? Olha, eu já estou há mais ou menos uns 20 anos, porque mesmo quando eu estava na universidade, eu já era ousado, já tinha vontade de trabalhar, então eu acabava viajando, fazer cursos, né, e já trabalhava dentro da área. Né. Professor, talvez seja uma pergunta assim tão trivial, mas o que é atividade física? Olha, a gente pode definir a atividade física como um conjunto de ações onde o indivíduo ou grupo de pessoas, elas praticam, né? E essa prática da atividade física, ela envolve gasto de energia e alterações no organismo, né? E além dessas alterações, com a aplicação de exercícios
que envolve movimentos corporais, certo? Ela faz com que o indivíduo acabe tendo alguns benefícios. Entendi. Então, poderia dizer que qualquer movimento já estou numa atividade física, por exemplo, o fato de... Ou não, porque existe toda uma postura, uma forma antes, não é isso? Não deixa de não ser uma atividade, né? Uhum. Seja ela qual for, só que de muito baixa intensidade, que o resultado que a pessoa às vezes espera de uma atividade física, ela quase não existe. E isso aí a gente chega a entrar no caso do sedentarismo. Sim. Que é aquilo que você faz atividades de pouca intensidade, ou seja, você quase não se movimenta, né? Então, mas não deixa de não ser, mas que não tem uma relevância muito grande para uma atividade que venha causar transformações, que venha trazer modificações, benefícios de grandes escalas. E qual seria a importância de uma atividade física na vida da pessoa de uma forma bem aplicada, bem organizada, bem disciplinada? Qual é a importância da atividade física na vida do ser humano? A importância são os benefícios que a atividade física ela vem a trazer às pessoas que a praticam, né? Por exemplo, a prevenção contra alguns riscos, né, de problemas cardíacos, né, derrames cerebrais, diabetes, hipertensão, colesterol alto, porque vai haver um controle. E sem contar também a questão social e psicológica, né? Que em cima de tudo isso também traz benefícios. O seu dia a dia em casa, você vai ter um dia melhor, você vai dormir melhor, entendeu? Você vai sorrir mais, vai ter menos estresse no dia a dia. Então são benefícios que acabam melhorando a qualidade de vida das pessoas e também traz o benefício da questão da aparência, a autoestima da pessoa, né? Ela acaba sendo elevada. Então as pessoas passam a ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Por isso que eles dizem que Aracaju é a cidade da qualidade de vida. E a própria cidade, ela proporciona tudo isso, né? Com certeza, nós temos uma cidade que ela é plana. Isso mesmo. E tem áreas propícias para haver a prática da atividade física. Felizmente, os nossos administradores eles têm pensado um pouco nisso, né? Hoje nós estamos vendo as praças com alguns aparelhos. Claro que precisa que eles coloquem pessoas qualificadas para estar orientando, que é o que não existe ainda, não tem isso nesses locais. As pessoas chegam e fazem de qualquer jeito, né? Sai para caminhar, vá caminhar 1 hora, 2 horas e tal, mas é necessário alguns cuidados com relação a isso, porque nós constantemente estamos aí tendo notícias sobre pessoas que infartaram, né, pedalando, pessoas que infartaram fazendo exercícios. Então é necessário um cuidado com relação a isso. E sobre esses cuidados nós vamos falar já já. Então talvez você que está em casa esteja pensando como então iniciar todo esse processo de atividade física, sair desse sedentarismo. Nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho, mas agora nós vamos ver um VT de uma pessoa que assumiu essa postura de que quer uma qualidade de vida melhor para si e por isso estar lutando para se adequar nas atividades físicas e para conseguir esse bem-estar, essa autoestima que essa atividade física pode te proporcionar. Segue aí. Aline é mãe, dona de casa e ainda trabalha no setor de eventos da Canção Nova em Aracaju. E para cuidar da saúde precisou usar da criatividade. No meio da correria, achou um tempo para frequentar a academia. Olá, eu vou contar um pouquinho para vocês como é meu ritmo no dia a dia. Eu sou mãe, tenho 2 filhos, um de 4 anos, Gabriel, e Beatriz, de 2 anos. Meu ritmo é bem puxado, levanto logo cedo, arrumo eles, deixo na escola e já venho correndo para o trabalho. Passo a manhã inteira trabalhando, trabalho o dia inteiro. Chega à noite, vida de dona de casa, arrumar casa, fazer comida, cuidar das crianças, e com isso eu ia passando com o tempo e tendo uma vida bem sedentária. Quando me deparei com a realidade de um pedido de um médico, olha, você precisa fazer atividade física. E eu parei e fiz, meu Deus, e agora? Onde que eu vou colocar a atividade física na minha vida? Não consigo. E passei 1 mês nesse jeito, voltei para o médico, nada de ter começado, e o médico me deu um bela de uma bronca, claro.
E eu fiz, Jesus, eu preciso começar uma atividade física. E foi quando deu um estralo e fiz, tá bom. Então vou aproveitar o meu horário de almoço para poder fazer academia. E aí eu vou mostrar para vocês, quero que vocês acompanhem comigo como que é esse meu ritmo. Vamos lá? Olha, estamos quase chegando na academia, mas já tive um aquecimento de 15 minutos caminhando até chegar na academia. Vamos lá? Olá, gente, chegamos aqui agora. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Vamos lá, Denise? Vamos. Presente aqui ali. Vocês conseguiram acompanhar um pouquinho de como é, né, para chegar até a academia, fazer exercício físico. Eu quero dizer para vocês que eu precisei me determinar, né, para conseguir fazer. Precisei parar um pouquinho toda a loucura que é de vida de mãe, de trabalhar fora, nossa vida agitada, que não, muitas vezes a gente diz, não tenho tempo, não tem como, mas eu me determinei por me amar, tirar um pouquinho de tempo para me cuidar de mim um pouco e com isso, claro, melhora muito mais em casa, nós temos mais disponibilidade. Então eu quero dizer para você que está aí, que diz assim, eu não tenho tempo, não tenho como, tem sim. Arranja um tempinho e é determinação que a gente consegue. Estou nessa luta já há um mês e graças a Deus estou fiel todos os dias. Você também pode, você também consegue. É isso aí, Aline. Força e foco. Tamo junto, viu? Gente, eu quero falar para vocês agora sobre o Clube da Evangelização. Para você que não sabe, o Clube da Evangelização, ele é o coração da obra Canção Nova. É o sustento de todos os missionários, é o sustento da TV, desse programa que está chegando até você. Tudo que diz respeito à manutenção da obra de evangelização, a Canção Nova, passa pelo Clube da Evangelização. É você que faz a sua doação, é você que faz o seu Água a Mais, é você que é o nosso sócio evangelizador, as nossas mãos que vão até onde a Canção Nova não consegue ir para evangelizar, para nos dar esse suporte para que possamos levar a palavra de Deus. Levar e preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Raimunda Dantas de Oliveira Silva, ela que é da Rosa Elze e que doou para nós essas capas de almofada, gente. Olha que bonito essa capa de almofada. Ela doou 2 capas de almofada, que Deus lhe pague, viu, Raimunda? Deus te abençoe muito. Também, gente, você pode fazer, e você pode vir aqui na Casa de Missão, aqui em Aracaju, pegar o seu cajuroso, né? Nós chamamos carinhosamente, é um cofrinho. Você pode encher de moedinha e trazer aqui para a Canção Nova, porque a sua moeda, ela faz milagre. Quero agradecer o pessoal lá do Laboratório Eliase, lá de Tobias Barreto. Nosso irmão Rômulo, da comunidade de Canção Nova, esteve em missão e trouxe essa caixinha, gente, cheio de moeda. São atividades assim, iniciativas dessa forma, que faz com que a gente continue chegando mais longe e que mantenha a obra Canção Nova em pé. Aí você vai dizer, Marcelo, mas eu posso ajudar com algo a mais? Com o que eu posso fazer? Olha, você pode fazer bolo e trazer para que a gente possa vender aqui na Casa de Missão. Toda a segunda quarta-feira do mês nós temos o bazar. Então você pode doar as roupas que estão guardadas ali, que você quer passar para frente, pode doar para a Canção Nova, que a Canção Nova também vai levar isso àqueles que mais precisam. Bolo,
o que você quer fazer, toalha de renda, guardanapo, capas de almofada, como a dona Raimunda fez, tudo aquilo que você puder fazer para ajudar essa obra de Deus será muito bem-vindo. E eu já agradeço a você que é sócio evangelizador, que faz parte, que conhece, que compreendeu que essa obra é uma obra de Deus e você se compromete conosco. Deus te abençoe, Deus abençoe você que está pensando em se associar e parece que só faltava esse momento para Deus tocar no seu coração e dizer: é isso, eu abraço a Canção Nova com você. Mas vamos continuar aqui com o nosso programa, falando sobre qualidade de vida, falando sobre educação física, com o professor Rodrigues, que está conosco. E antes do VT, nós falávamos sobre os passos, né, professor, que precisa ser dado. Não é simplesmente, me deu vontade, saio correndo, pedalo 2 horas, ando o caminho mais 3. É muito prejudicial, isso é muito nocivo. Quais são os passos que uma pessoa deve tomar, professor? O conhecimento que ela deve ter para se iniciar uma atividade física? Bem, primeiro é fazer uma bateria de exames, né, para poder detectar se tem algum problema. Até porque a gente, enquanto profissional da área de educação física, da atividade física, nós não temos como mensurar esses problemas nas pessoas. Mesmo fazendo avaliações físicas, a gente não tem como detectar alguns problemas. Como no caso, a pessoa que tem diabetes, a pessoa que tem uma lesão em tornozelo, lesão de ombro ou qualquer outro tipo de lesão, né? Então é necessário primeiro que eles procurem um profissional da área da saúde médica, né, para poder fazer uma bateria de exames para ver se tem algum problema, se ele está apto realmente para poder praticar uma atividade física, seja ela qual for. E depois disso, aí sim, o médico vai dizer qual é o problema dele, vai fazer um relatório e vai indicar qual a melhor atividade para ele, né? Depois disso, aí sim. Aí agora vamos procurar um profissional qualificado para poder começar a dar início a uma atividade bem elaborada, uma atividade bem orientada, né? E dizer o seguinte, procurar sempre um profissional qualificado, um profissional que esteja credenciado para poder trabalhar com atividade física, porque você está entregando o corpo para uma pessoa que você não sabe nem quem é, não sabe nem se ele tem qualificação para poder trabalhar com esse corpo. E de repente ele pode trazer alguns traumas, causar algumas lesões que são irreversíveis. Então, primeiro, procura um profissional qualificado, vê se o profissional ele é credenciado, porque aí você, se tiver qualquer problema, você tem como recorrer, a quem recorrer para poder tomar uma providência com relação a esse profissional. Isso que o professor está dizendo, gente, é muito importante, porque não basta ter boa vontade. Eu tenho boa vontade, eu quero fazer exercício, o meu vizinho ali, ele também já faz há um tempo, então vou pedir uma ajuda a ele. E ele é muito caridoso, ele vai te ajudar. Mas não basta ter boa vontade, é preciso ter entendimento no assunto, até para que não venha te prejudicar lá na frente, e como o professor disse, não venha trazer situações que talvez seja irreversível, né, professor? Justamente. Agora, existe um alongamento, um aquecimento, algo que precisa ser feito antes e que também precisa ser feito depois, professor? Como é que é? É sempre bom fazer alongamento, né? O alongamento ele é importantíssimo, tanto antes quanto após a atividade física. Por que o alongamento é importante? É o alongamento que vai fazer com que você aumente a amplitude de movimento dos seus movimentos, vai fazer com que às vezes aquele músculo que está encurtado, ele volte ao seu tamanho normal, natural, né? E esse alongamento ele vai evitar algumas lesões quando você estiver fazendo atividade física. Ele serve também como aquecimento para a atividade física que você vai fazer. Ele vai preparar o músculo, vai avisar, como se dissesse, acorde que você vai trabalhar. Deixa eu falar uma coisa interessante. Músculo encurta, é isso? Como é que é isso? Ele encurtamento, atrofia, ele ele contrai, o que acontece? Aí fica contraído e essa contratura faz com que ele encurte o tamanho. Mas é a falta de exercício que faz A falta com que de exercício, o exercício de alta intensidade faz também com que aconteça isso. Por isso que é importante também o alongamento após a atividade física. Que muita gente não faz, né? Muita gente faz só o primeiro, que é para depois não faz o outro. É claro que tem alguns casos, por exemplo, um atleta de levantamento de peso, que ele precisa
levantar uma quantidade de peso enorme, né? A gente viu agora nas Olimpíadas e Paralimpíadas. Sim. Então, de início, ele não pode fazer um alongamento onde essa musculatura ela acabe se alongando, porque senão ele perde em força. Então, ele não vai conseguir fazer com que esse peso ele tire do local. Então, nesses casos de alto nível, o alongamento, nesse caso aí, ele não é muito indicado antes, né? Talvez depois até possa fazer para poder relaxar essa musculatura, porque ele vai fazer um esforço muito elevado e essa musculatura ela vai estar muito contraída. Nós vivemos numa sociedade hoje, essa questão de globalização, essa questão de mundo virtual, de Second Life, onde as pessoas estão aí 24 horas com o seu celular na mão, no notebook, sentada o tempo inteiro, né? A tecnologia ela é muito boa, mas ela parece que trouxe esse sedentarismo, né, para o povo. Como fazer diante dessa realidade de uns jovens que só querem ficar aí nas redes sociais e não fazem exercício? Na verdade, eu acho que poderia ser utilizado de forma melhor a tecnologia, né? E hoje já estão conseguindo fazer isso. Tanto é que os videogames hoje são videogames onde você utiliza ele de forma impedance. Bem interativo, né? Fazendo interativo, você interage com o videogame, você não fica mais sentado. Felizmente, eles já estão começando a se preocupar com isso, né? Porque o sedentarismo ele se tornou algo, problema de saúde pública hoje, né? Porque está causando... Para você ter uma ideia, eu acho que 70% da população brasileira ela é sedentária. E em função disso, nós temos uma média de 54% hoje com risco de mortes por infarto, uma média de 50% aproximadamente com risco de mortes de derrame cerebral, né? E o sedentarismo ele tá ganhando da obesidade, está ganhando do infarto, ele está ganhando da hipertensão, do tabagismo. Então, essas mortes que o senhor está dizendo, essas situações, esses acidentes de percurso, são consequências do sedentarismo, é isso? Não só do sedentarismo, né? Que a gente dizer que é só do sedentarismo é algo assim muito... Existem outros fatores que provocam isso também. Por exemplo, o fator alimentar. Certo. E é bom, é interessante falar nisso, porque é preciso antes também de fazer uma atividade física procurar fazer uma reeducação alimentar, procurar um profissional qualificado também para isso. Isso é importante, isso que o senhor falou é importante. E você que está em casa, talvez esteja tentando descobrir, será que eu tenho me alimentado certo? Será que sou sedentário? Próximo bloco, nós entraremos nesse assunto para você tirar suas dúvidas. Até mais. Estamos de volta com o programa Sou da Família, o programa feito para você. Você que é a família Canção Nova, você que abraça essa obra de Deus conosco. Estávamos falando no primeiro bloco e o programa hoje, gente, é sobre qualidade de vida. Isso mesmo, atividade física, qualidade de vida. E a pergunta é como anda a sua qualidade de vida. Nós estamos com o professor Rodrigues, ele que é professor de educação física, especialista sobre essas realidades de educação física de qualidade de vida. E encerramos o primeiro bloco entrando um pouquinho sobre o que era o sedentarismo. E eu falei, talvez você que está em casa queira identificar um pouquinho disso em você, para poder então levantar do sofá, se levantar e começar a caminhar em busca da sua qualidade de vida. Professor, nós falávamos sobre essa questão do sedentarismo que é muito nocivo, né? Mas o que é o sedentarismo? Nada mais é do que você ter pouco movimento, né? Você trabalha muito pouco o seu corpo, ou seja, você vive na comodidade, né? Tá ali, a televisão hoje, tá, é só apertar um botão, você tá ali,
você não tem mais vontade de sair para a rua, para caminhar, brincar, para poder fazer. Por exemplo, eu quando era criança, trabalhava, brincava muito, fazia os carrinhos, quer dizer, corria nos campos de várzeas, peladas. Hoje também tem outra questão, né? A gente sabe que essas áreas elas foram desaparecendo em função das construções de condomínios, e foram diminuindo os espaços também. A criança está tendo menos espaços para praticar essas atividades, ou os espaços que tem, eles são caríssimos, né? Porque a população está pagando muito caro pela falta desses espaços, né? Hoje você paga para fazer exercício físico, hoje você paga para caminhar, né? E para a gente é feliz, estamos felizes, né? Porque vamos ter público para poder pagar a gente como personal, para poder trabalhar, né? Mas que isso era feito de forma natural, no dia a dia as crianças brincavam na rua, as pessoas andavam mais, né? Mas, como foi falado no bloco anterior, né? A questão da modernidade, a tecnologia, isso foi tirando essa capacidade das pessoas de fazerem as coisas, de terem vontade de fazer, porque a facilidade que eles têm em hoje fazer tudo, você não levanta mais da cama para poder ligar o ar-condicionado, para desligar a televisão, para desligar a lâmpada. Se você entrega hoje a um menino um radinho de pilha que tem um botão, ele não sabe mais onde é que mexe. E adulto também não sabe mais. Nem sabe se é rádio, né? Não sabe nem o que é, porque o botão é só aqui, é só. Então isso é sedentarismo. E isso tem causado muitos problemas para as pessoas, né? O senhor falou de quando era criança, né? Que gostava de brincar e tal. E uma realidade que hoje a gente percebe são a influência dos pais na vida dos filhos. Porque hoje, se um filho está ali brincando, dá um brinquedo virtual para ele mexer, um computador, alguma coisa, e não leva o filho para pedalar, não leva o filho para andar na praça, porque é mais cômodo até mesmo para os pais. E a palavra educação física quer dizer, é uma educação, né? Poderia até hoje chamar de reeducação física. É educar o corpo, né? Educar o corpo é a linguagem corporal, na verdade, né? A educação física trabalha com a linguagem corporal, né? Nada mais é do que seu corpo falando, só que hoje pouquíssimas pessoas conseguem entender, e por isso é que nós estamos vendo tantos problemas, né? Você vai pensar, estou com uma dorzinha aqui, mas o cara não está nem aí para isso, ele não sabe o que é, ele não reconhece mais, ele não conhece a si mesmo, ele não tem noção do corpo que tem, ou do que acontece com ele. E a gente vê muito isso, eu trabalho em academia, e a gente vê muito isso nos alunos. Por exemplo, você vai lá, é como se fosse aquele macaquinho de palco. O cara vai lá, você faça isso, ele vai lá e faz. Mas ele não sabe nem o que é que está mexendo, onde é. Às vezes eu até pergunto, eu faço isso. Pô, tá sentindo onde? Não sei não. Fica difícil. Ou seja, mas eles não sabem, muitos não sabem onde é que está mexendo. Por quê? Porque eles não têm noção de si mesmo, eles não têm conhecimento do próprio corpo. E teria, professor, uma idade assim adequada para iniciar o exercício físico, e também existe uma idade para parar? Por exemplo, criança, qual a idade que pode começar? E o idoso, até que idade ele pode fazer? Eu acho exercício físico, quando a gente fala exercício, atividade física, como um todo, eu acho que não tem idade, né? Certo. Se você pegar o bebê hoje, já se faz exercícios para o bebê, né? Movimentando as perninhas. Fortalecimento, né, do músculo. Fortalecendo. E a criança, por exemplo, o ser humano, ele quando nasce, ele já se exercita. Porque ele não nasce andando, ele já não nasce. Ele primeiro rola, ele depois vai se arrastando, depois ele vai engatinhar, de engatinhar ele vai levantando e segurando. Então, isso já é uma atividade. Desde pequeno você já começa, desde criança você já começa praticando atividade. Certo. De uma forma bem diferente, não tão bem elaborada, estruturada, mas já se exercita. Então não existe idade. Existe saber trabalhar, existe uma boa orientação. E não tem idade para terminar. Porque eu acho que juventude a gente tem eternamente. Porque eu acho que a juventude da gente está aqui. Está na cabeça. Importantíssimo, importantíssimo. Não é na forma física, não é no porte físico. Né? Porque envelhecer todo mundo vai. Independente de quem faça ou não faça. Morrer também vai acontecer. Mesmo que você tenha os cuidados. Mas os cuidados é para a gente prevenir. Sabe que vai acontecer um dia, mas é uma prevenção. Mas a qualidade de vida é justamente para isso, né? Para que você tenha uma vida tranquila até chegar o momento da sua morte, mas também que seja de uma passagem também tranquila. Viver muito não é a questão, mas é o pouco que você viva, seja com qualidade. Né?
Ok. E agora nós vamos ver um VT falando sobre educação física e reeducação alimentar, mostrando a importância dessas duas realidades caminharem juntas. Segunda-feira é dia de muitas promessas, entre elas a de iniciar uma atividade física. Todo mundo começa na segunda. Não sei se acaba na terça, mas começa na segunda. Só este ano, Gilsane recomeçou a academia pelo menos 4 vezes. Porque a segunda-feira é o dia que começa, né? Para esse instrutor físico, existem 2 tipos de aluno. O turista, ele praticamente só vem 2 vezes por mês, 1 vez por mês. O fantasma é aquele que paga, né, e não vem. É o caso do Reginaldo, paga mensalmente a academia, mas quase nunca o professor vê o aluno nas aulas. Fazem meses que ele não frequenta a academia. A medicação é totalmente médica, eu estive nele essa semana e mesmo assim ainda estou demorando para obedecer ele. Ele vai puxar a minha orelha quando eu voltar lá. O imediatismo é um dos fatores que levam muitos alunos a desistirem das academias nos primeiros meses. Mas para um bom resultado é necessário tempo e muito esforço. O aluno geralmente ele vem para a academia e quer resultado rápido. Ele quer resultado em um mês, ele quer resultado em uma semana. E isso é uma ilusão, porque tudo a longo prazo é mais duradouro. Outra alternativa, parques e praças da cidade. Boas opções para quem não gosta de academia ou não tem como pagar uma. Eu digo que aqui é uma academia pública. Eu não preciso pagar para poder ficar bem, saudável. Seja no parque ou na academia, a prática de atividade física é importante para o corpo e para a mente. Agora a gente não pratica, mas mais tarde o corpo vai pedir, né? Então, você praticando esporte, você está prevenindo de muitas doenças, né? Redução de hipertensão, redução do índice de infarto, redução da obesidade, mas também do ponto de vista osteomuscular, a pessoa tem mais força muscular, tem mais disposição, a qualidade de vida melhora, o humor melhora. Segundo o especialista, estudos revelam que o sedentarismo faz muito mais mal para a saúde do que o tabagismo. O cigarro, ele é sim um grande vilão da doença cardíaca, mas o sedentarismo também é um grande vilão, se não ainda maior. Então fica aí a dica. Está na hora de sair do sofá, deixar a preguiça de lado e também de colocar em prática a receita médica. Não é, Reginaldo? Eu sei que eu estou um pouco relaxado, mas vou ver se eu corro atrás do prejuízo aí. É isso aí, gente. Perceba a importância da educação física caminhar junto com a reeducação alimentar. E, professor, isso é importante, né? Porque muita gente acha que se eu preciso fazer um exercício, eu não preciso comer bem, porque se eu já estou correndo ali, se eu comer eu vou engordar e tal. Mas é importante essa alimentação, essa reeducação alimentar, caminhar muito unida à atividade física. E tem uma forma ideal, né? Adequada de trabalhar isso, não é isso? Com certeza, né? Não é deixando de comer ou comendo demais que vai ajudar, né? Tudo tem um limite, tudo tem que seguir uma regra, né? A alimentação é muito importante para quem pratica atividade física, né? Porque é a energia que nós temos, é o combustível, né? Que temos para poder fazer com que os músculos ele possa funcionar bem. Então a reeducação alimentar é importantíssimo para que as pessoas possam dar início a um programa de atividade física, né? Eu às vezes conversando com alguns alunos, eu digo muito o seguinte: tem pessoas que comem bem, não se alimentam bem. É bem diferente. Comer bem e se alimentar bem. Comer bem é comer de tudo, a qualquer hora, e de todo jeito e satisfazer a ânsia de encher a barriga, comer com os olhos. Isso. E se alimentar bem é nutrir o organismo, né? É dar o necessário para que ele possa funcionar de forma correta, para que o nosso corpo ele funcione de maneira coesa. E aí vai ter também o tipo de alimentação, fibras, outras realidades que a pessoa comendo vai saber onde aquilo vai influenciar no organismo, não é isso? É a questão, por exemplo, quem faz atividade física, ele precisa, antes da atividade física, ter uma quantidade de carboidrato, principalmente carboidrato de rápida absorção, né? Sim. Após comer proteína, porque às vezes não é muito indicado o consumo
demasiado de proteína. Também não se pode se alimentar, por exemplo, 10 minutos antes de você já ir fazer uma atividade, não. É necessário que você tenha um tempo dessa alimentação até você ir mais ou menos fazer a atividade física. Por exemplo, se for uma alimentação leve, uma coisa bem que você possa ter uma boa digestão rápida, 1 hora após esse consumo do alimento, né? E se for uma alimentação mais cheia de gorduras, de coisa, mais ou menos uma média de 3 horas até você ir fazer atividade física. Porque também se você se alimentar e na mesma hora você ir fazer uma atividade física, você vai ter alguns problemas na digestão, né? Com relação à digestão desses alimentos, porque o corpo ele não vai ter sangue suficiente para suprir essas duas necessidades, que é fazer a digestão e fazer com que os músculos funcionem bem. Porque assim que você se alimenta, o que é que acontece? O sangue, boa parte do sangue do corpo, ele vai migrar para o estômago para poder ajudar nessa digestão. Então o restante do corpo ele vai ter o necessário para se manter vivo. Eu não sei se vocês já perceberam que assim que você termina de almoçar, você tem aquela sonolência, aquela coisa, o corpo fica lento. Mas por quê? Justamente em função disso. A migração de parte do sangue que vai ajudar nessa digestão. Se você terminou de almoçar, ou terminou de se alimentar, e você vai fazer uma atividade, o que é que acontece? Vai exigir muito. Os músculos vão começar a precisar dessa energia, desse alimento. Então o sangue aí começa a ter que voltar a migrar. Então compromete a digestão. Comprometendo a digestão, tem pessoas que passam até mal. Não sei se vocês já ouviram falar ou soube de alguém dizer, comecei a ter ânsia de vômito, ficar zonzo, tonto. Inclusive, por outro lado também é real, né? A pessoa que quer fazer exercício físico, por exemplo, acordo de manhã e já quero correr, mas eu não tomo um café e vou sair sem comer nada. Isso também é prejudicial. É prejudicial, com certeza, até porque cadê a energia para esses músculos funcionarem? Apesar de que tem treinamentos que pessoas que tem casos aí, estudos que dizem que é interessante treinar, mas isso é preciso, um corpo que já está habituado a isso, está treinado para isso. Um atleta, ele consegue treinar sem se alimentar, mas ele está preparado para isso, ele foi treinado para isso, mas que corre um sério risco. Ele pode de repente desmaiar, bater a cabeça e morrer. Sim. Ou ter traumas. Então a pessoa comum, normal, no dia a dia, ela não é interessante fazer isso, ela vai ter sérios problemas. E se for uma pessoa que tenha problemas, por exemplo, diabetes, ela não se alimentou, ela vai fazer atividade física, o gasto energético dela é muito grande, ela vai precisar dessa glicose, que a produção de glicose aumenta, que é para poder suprir isso, e vai causar problemas. O diabetes, ele vai começar a perder energia, pode cair, desmaiar, aí vai ser... Por isso a importância de ter um profissional nessa área dizendo para cada pessoa que depois que fez a bateria de exames, vai dizer, olha, eu tenho diabetes, olha, eu não tenho, mas eu tenho isso aqui, tenho hipoglicemia no caso. Então, e aí esse profissional vai poder dizer, olha, exercício adequado para você é esse, a alimentação ideal para você é essa, não é isso? É dessa forma. A questão da alimentação, eu não digo nem que o profissional de educação física ele possa estar colocando dessa forma, até porque o profissional de educação física ele tem noção, sim, a gente tem noção disso, mas o mais importante mesmo é ter o profissional da área de nutrição para poder ser feito isso. Porque eles estudam, eles se aprofundam no tipo de alimento, eles sabem a hora certa de comer determinados carboidratos, determinadas proteínas, entendeu? Então, porque ele estuda para isso, ele sabe qual é o momento certo, o tipo de... Porque às vezes a gente fala muito carboidrato, proteína, mas existem vários tipos de proteínas, de rápida absorção, de lenta absorção, carboidrato de rápida, de lenta. Qual o momento certo de utilizar cada proteína dessa, cada nutriente desse? Então, só o nutricionista ele vai poder colocar na ordem certa esse. Então é necessário que procure um nutricionista para isso. A gente até pode ajudar, mas o correto mesmo é a buscar ajuda com um profissional da nutrição. Professor, voltando um pouquinho sobre aquela realidade, vamos linkar isso aqui. O senhor falava um pouquinho sobre essa realidade de tecnologia, falamos um pouquinho sobre isso. E nós vivemos num mundo onde as coisas acontecem de forma muito rápida. Então eu vou comer, eu coloco uma comida no micro-ondas, já está quente, já esquenta. Eu ligo, peço num restaurante, a comida já chega rápido. E aí a pessoa acha que para a educação física precisa ser do mesmo jeito.
Então eles vão criando atalhos, vão tomando aí vitaminas, outras coisas, porque quer um corpo sarado, quer uma realidade, quer resultado. Você olha no espelho hoje e aí quando vira, dá uma volta de 180 graus olhando para o espelho de trás, já quer ver o corpo totalmente mudado. O que o senhor diria sobre essas realidades rápidas de mudança? Se existe, não existe, se é válido, se não é válido, se é falso, se não é falso, essas propagandas de tenha o corpo perfeito em 7 dias, em 3 semanas, não sei. Veja bem, eu acho que a gente não é Deus, né? Sim, a gente sim. não pode fazer milagre, Uhum. tá certo? Porque não existe essa coisa de em 7 dias você ter um corpo sarado e fazer essa coisa. Não existe isso, até porque a gente precisa levar em consideração uma coisa que a gente fala muito, é na individualidade biológica de cada um, né? O relógio biológico de cada um funciona de forma diferente, né? A gente precisa entender um pouco também da questão genética de cada um, que cada um carrega uma genética que é propícia para determinadas coisas, senão todo mundo seria bons atletas, todo mundo seria bonito, todo mundo seria feio, ou todo mundo faria a mesma coisa. Não, cada um tem uma predisposição para fazer determinados tipos de atividade, determinados tipos de trabalhos, né? Então a gente precisa levar em consideração isso, até porque ninguém transforma um corpo em 7 dias. Alguma coisa de errado tá aí. Não está correto isso. E essas, tipo, anabolizantes, essas coisas que a galera toma para poder ganhar massa rápida, isso é nocivo, né? Veja bem, há várias vertentes nesse sentido. É complicado falar muito nisso, porque tem aqueles estudiosos que ali apoiam, dá incentivo e acha que aquilo é bom, mas tem outros que já trabalham ao contrário. A gente precisa ver também a questão da merchandising, a merchandising de empresas, né? Por exemplo, os markets e tal, claro. Isso mesmo. Então a gente precisa ver isso, né? Precisa ter muito cuidado até com o que está se tomando, né? Mas um curso que eu fiz com relação a isso, a nutrição, a suplementação, e o cara que deu a palestra, que é um estudioso nisso, ele falou bem claro com relação a isso o seguinte, que quando a pessoa tem predisposição, tem fibras musculares, geneticamente predisposta para desenvolver, né, quando ele toma esses produtos, alguns são coisa, eles realmente têm resultado. Desenvolve, porque a fibra muscular que ele tem é propícia para isso. O cara tem uma estrutura e que vai desenvolver, mesmo tomando essas coisas, né? Mas tem outros que pode tomar e não vai conseguir chegar muito longe, não. Vai, aumenta um pouquinho, mas os prejuízos, queira que não queira, eles são grandes. Mesmo para aqueles atletas, aqueles caras que crescem, esses atletas, porque a gente precisa entender o seguinte, atleta, ele não está preocupado com o que vem futuramente. Ele está preocupado com o presente, ele está preocupado com o que ele vai alcançar. Ele quer quebrar os limites dele e de tudo que está acontecendo do lado. Entendi. Então, ele não está preocupado se amanhã ele vai necrosar o músculo da perna, que ele vai ter problema, que ele vai ficar alijado, ou que ele vai deixar de falar. Nós temos um caso muito recente agora, a gente sabe aquele cantor Netinho, né? Sim. Da Bahia. Certo. E está enfrentando problemas seríssimos com relação a isso, e era orientado, né? Aí chega um determinado tempo que não tem Isso como. é verdade. E para aqueles que estão em casa, né? Só para a gente o programa está chegando ao final, a gente vamos deixar um recado para aqueles que estão em casa. Durante o programa a gente foi dando algumas dicas, mas vamos fazer uma síntese, dizer para aquele que está em casa, que quer começar uma atividade física, quais são os caminhos? Procurar primeiro para fazer os seus exames, a bateria de exames, né, para poder detectar qualquer problema, se não tiver, mas que venha com relatório indicando que ele está apto a fazer atividade física. É claro que isso não isenta a gente de qualquer problema, porque ele está sendo apto a partir do momento que dá aquele atestado, mas depois que saiu daquele dia, ele já deixou de estar apto, porque pode acontecer. Sim. Isso é uma coisa do ser humano. E pedir às pessoas o seguinte, cara, depois de tudo isso, procurar um profissional. E o mais importante, que as pessoas se preocupam muito, preço, o maquinário, para onde vai. Gente, procura saber quem é o profissional que vai trabalhar com você. Se ele é qualificado, se ele está credenciado para trabalhar. Porque senão não adianta um maquinário bom se não tem uma pessoa preparada para trabalhar com vocês. Vamos sair do sofá, isso aí. Vamos nos movimentar um pouco mais.
né? Porque a vida está aí para isso, a gente precisa viver, a gente precisa aproveitar melhor ela. Né? É levantando, é fazendo uma caminhada leve, não precisa fazer 1 hora, 2, 3, não. Vai caminhar, hoje tem áreas aí suficientes para isso. Né? A Dá cidade uma já caminhadazinha, ajuda, passear, né? aproveitar melhor a vida, tá certo? É isso aí, professor. E falando em levantar, eu já vou ficar em pé aqui, porque o programa está terminando. Quero agradecer a sua participação, foi muito esclarecedor. Que Deus lhe pague, Deus abençoe, continue com esse trabalho muito bonito. Quero agradecer a Academia Nativa, que liberou o tempo, né, que o senhor poderia estar lá. Falou, não, vamos deixar ele lá, porque é importante também passar para aqueles que estão em casa essa necessidade da atividade física, da reeducação alimentar, para que tenha uma qualidade de vida fantástica. Gente, espero que tenha sido muito bom para vocês. Para mim foi maravilhoso. Olha lá, decisão e motivação. Fiquem com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser.